Você já se perguntou por que algumas manhãs parecem pesadas mesmo antes do dia começar? Você acorda, o alarme toca e, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, sua mente já está a mil. Contas a pagar, pessoas a agradar, prazos a cumprir. Você sussurra: Senhor, eu nem sei por onde começar. Mas antes que sua voz trema de preocupação, o céu já está ouvindo. Antes mesmo que sua oração se forme em seu coração, a resposta já está em ação. Deus sabe. Ele sempre soube. Ele conhece o peso que você carrega e os medos que você não expressa em voz alta. Ele conhece as necessidades que você não consegue expressar em palavras. As esperanças silenciosas, as batalhas particulares, os sacrifícios invisíveis. E enquanto o mundo pode medir seu valor pelos resultados, seu Pai Celestial o mede pela confiança. Seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Mateus 6:8. Então, nesta manhã, enquanto você ouve esta oração, quero que você libere essa pressão. A pressão de ter tudo resolvido, porque hoje não é sobre se esforçar, é sobre se entregar. Não é sobre implorar a Deus para agir, é sobre crer que Ele já está agindo. A preocupação sussurra: e se? Mas a fé declara: mesmo que você não precise correr atrás de respostas, quando já caminha com a resposta, olhe para fora. A própria criação testemunha a sua fidelidade. O sol nasce sem a sua permissão. Os pássaros cantam sem contas bancárias. As flores desabrocham sem reuniões de estratégia. A terra não se preocupa, mas prospera. Cada folha, cada onda, cada nascer do sol declara a mesma verdade. O Criador sempre provê para aquilo que criou. Então por que ele se esqueceria de você? Por que aquele que conta as estrelas perderia de vista as suas necessidades? Por que o pastor que conta cada ovelha não notaria aquela que luta para se manter de pé? Não, amado. Você é visto, conhecido e cuidado. O mesmo Deus que envia chuva para campos que nenhum olho humano jamais verá, é o mesmo Deus que está providenciando provisão para áreas da sua vida que você nem sequer imaginou. Nesta manhã, enquanto oramos juntos, quero que você imagine entregar todas as suas preocupações aos pés dele. Imagine-se exalando o medo, a dúvida, o cansaço e inalando a sua paz, a sua provisão, a sua presença. Porque a verdade é que você não precisa convencer Deus a te abençoar. Você só precisa posicionar seu coração para receber o que Ele já preparou. Cada nascer do sol é um lembrete de que o céu segue um cronograma. Sua vitória não está atrasada, ela já está planejada. O silêncio que você está atravessando não é um castigo, é uma preparação. A necessidade que você sente agora não é fracasso, é a porta de entrada para a graça. Deus permite que você sinta necessidade para que possa experimentar a provisão. Ele permite a fome para que você se aproxime do pão da vida. Ele permite o vazio para que possa preenchê-lo com algo eterno. Hoje, quero que você se lembre, você não foi esquecido. Deus não ignorou suas lágrimas, seus esforços ou suas orações. Mesmo quando nada parece estar acontecendo, tudo está acontecendo nos bastidores. Ele está alinhando pessoas, preparando oportunidades e colocando a provisão divina em movimento. E quando ela chegar, você olhará para trás e perceberá que ele nunca se atrasou. Então, não comece este dia se preocupando com o Comece amanhã. Adorando aquele que já está presente no seu amanhã. Diga em voz alta: meu Pai sabe do que eu preciso. Deixe essa verdade penetrar em cada canto ansioso da sua mente. Deixe que ela lhe lembre que a sua necessidade não define a sua identidade. Quem define é o seu provedor. Se você está ouvindo agora com o coração pesado, continue comigo. Vamos fazer uma oração de fé que reacenderá sua confiança no Deus que provê. Não saia correndo. Não passe por esta página sem ler. Deixe que este momento seja sagrado,
Porque quando você escolhe a fé em vez do medo, quando permite que a gratidão se eleve acima da ansiedade, o céu começa a agir em seu favor. Deus não está pedindo que você resolva tudo sozinho. Ele está convidando você a descansar em seu cuidado onisciente. O mesmo Deus que enviou maná ao deserto ainda pode enviar milagres à sua porta. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes ainda multiplica paz, esperança e provisão para aqueles que creem. Portanto, enquanto esta manhã se desenrola, lembre-se disto: você não foi esquecido. Você não é invisível e você não está sozinho. Deus está agindo, provendo e protegendo, mesmo agora. E quando esta oração terminar, algo dentro de você mudará. O medo se dissipará, a preocupação diminuirá, e a fé, firme, tranquila, inabalável, ressurgirá. Bem-vindo a esta manhã sagrada. Bem-vindo à paz. Bem-vindo à provisão. Bem-vindo à oração da graça, onde cada nascer do sol lhe lembra que o céu já conhece a sua necessidade. Pai Celestial, eu te agradeço porque o Senhor já conhece todas as minhas necessidades. Antes mesmo de eu sussurrar uma palavra, o Senhor já escreveu a resposta. Antes que o problema apareça, a provisão já está em ação. O Senhor é Jeová Jir, o Senhor que provê. E nesta manhã elevo meus olhos acima das minhas preocupações para ver a sua fidelidade se manifestando mais uma vez. Trago diante de ti tudo o que pesa em meu coração, as contas que ainda não consigo pagar, as decisões das quais tenho dúvidas, as portas que ainda não se abriram, e, no entanto, escolho acreditar que nada disso te surpreende. Tu vislumbraste este momento muito antes de eu chegar a ele. Tu já preparaste o caminho. Senhor, entrego meus medos à tua luz. Eu me rendo aos pensamentos ansiosos que sussurram. E se não der certo? E os substituo pela declaração: meu Deus abrirá um caminho. Porque eu sei que você não é limitado pelo que me falta. Você é especialista em transformar pouco em muito, vazio em transbordante, impossível em já realizado. Você alimentou 5.000 pessoas com o pequeno almoço de um menino e pode alimentar minha alma com mais do que o suficiente hoje. Transformaste água em vinho, podes transformar minha preocupação em adoração. Pai, eu te agradeço porque a tua provisão não depende da economia ou do meu esforço, mas da tua graça infinita. Tu és o Deus que multiplica, o pastor que provê pastos verdejantes em todas as estações. Confio que proverás de maneiras que não consigo ver, por meio das pessoas, das oportunidades, das ideias, da paz. Teus caminhos são mais altos, e eu escolho parar de calcular o que só a fé pode receber. Não viverei na escassez quando o céu é a minha fonte. Não temerei a falta quando tu és a minha porção. Senhor, eu te agradeço por me lembrares que a necessidade não é uma fraqueza. É um convite. Cada necessidade que trago a ti é um altar onde a tua glória se revela. Tu não me envergonhas pela minha dependência. Tu me criaste para isso. Tu és o meu pão de cada dia, a minha água viva, a minha fonte de força. Não preciso implorar. Basta crer. Não preciso correr atrás de bênçãos. Basta permanecer à sombra daquele que abençoa. Liberto-me do espírito do medo e me aproprio da tua paz. O medo diz: preciso me apressar. A fé diz: você já foi na frente. O medo olha para a tempestade. A fé vê o Salvador caminhando sobre as ondas. O medo se concentra no que está faltando. A fé se lembra de quem está presente. Então, agora, eu escolho a paz. Não a frágil circunstância, mas a paz inabalável de Cristo que guarda meu coração e minha mente. Que a tua paz me envolva como um rio, lavando as dúvidas e as demoras. Pai, eu confio no teu tempo, mesmo quando não o compreendo. Confio no teu ainda não, tanto quanto no teu agora. Porque cada atraso na minha vida é desenvolvimento divino. Cada porta fechada é redirecionamento, não rejeição. Tu nunca retens, tu apenas preparas.
Agradeço-te pela espera, pois ela molda a minha adoração. Agradeço-te pelo silêncio, pois ele fortalece a minha fé. Agradeço-te pela necessidade, pois ela me lembra quem é verdadeiramente o meu provedor. E, Senhor, quando eu me cansar, lembra-me dos pardais que nunca se preocupam e nunca lhes falta nada. Lembra-me das mentiras que nunca trabalham e sempre florescem. Se o Senhor se importa com eles, quanto mais se importará comigo. O Senhor é o mesmo Deus que envia chuva à terra árida, maná aos desertos e milagres aos lares comuns. O Senhor não se esquecerá de mim. Nunca se esqueceu e nunca se esquecerá. Portanto, nesta manhã, eu me firmo na fé. Não temerei o que não posso ver, não duvidarei do que o Senhor já declarou. Não medirei meu futuro pela minha carência presente. Tu és o Deus da abundância. E mesmo quando minhas mãos estão vazias, meu coração está cheio de expectativa. Elevo minha voz em gratidão, porque sei que Tu estás agindo nos bastidores. Tu estás orquestrando cada detalhe, alinhando cada oportunidade, liberando toda a provisão que preciso para esta fase da minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel à Sua palavra. Obrigado, porque eu já vi o Senhor prover antes e sei que o fará novamente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor proveu para Elias na fome, o maná para Israel no deserto, o azeite para a viúva em seu cântaro, e o Senhor proverá para mim neste momento. Minha história não é de escassez, minha história é de provisão. Minha vida não é definida pela necessidade, mas pela Tua graça infinita. Tu és Jeová Jarre, meu provedor, minha fonte infalível de força e suficiência. Levanto meus olhos do caos do mundo e os fixo em Ti, aquele que possui o gado em 1000 colinas, aquele que com uma só palavra criou a abundância. Tu não és limitado pelo que me limita. Tu não és abalado pelas minhas circunstâncias. Tu não tens dúvidas quanto ao meu amanhã. Tu és o mesmo Deus que fez brotar maná do céu, que fez brotar água da rocha, que multiplicou o azeite no jarro da viúva e que transformou a escassez em alegria. Hoje, declaro que esse mesmo poder habita em mim. Senhor, atenda às minhas necessidades espirituais. Preencha-me com a Sua presença e poder. Mais do que qualquer outra coisa, anseio por Você, não pelo que Você me dá, mas por Você mesmo. Preencha-me com o Seu Espírito até que o medo não tenha mais espaço para respirar, que a Sua presença transborde em cada pensamento, cada escolha, cada palavra. Quero viver tão cheio de Ti que a paz se torne minha postura natural, que todo anseio que não vem de Ti desapareça, e que minha fome pela Tua palavra cresça a cada respiração. Ensina-me a buscar-te antes de buscar respostas, a desejar o doador mais do que a dádiva, a amar a Tua presença mais do que a Tua provisão. Senhor, supre minhas necessidades emocionais. Cura meu coração e afirma meu valor em Ti. Tu vês as feridas escondidas, as decepções não ditas, as lágrimas silenciosas que caem por trás de portas fechadas. Tu sabes onde fui rejeitado, ignorado ou incompreendido. Hoje, coloco cada ferida do meu coração em Tuas mãos. Cura-me, Senhor. Repara os lugares que as pessoas quebraram. Restaura a minha alegria, a minha paz, a minha confiança. Que o Senhor me lembre que sou escolhido, não esquecido. Sou amado, não perdido. Sou aceito, não abandonado. Que o Seu amor defina o meu valor para que nenhuma opinião possa diminuí-lo. Que a Sua paz guarde as minhas emoções como uma fortaleza de graça. Atenda às minhas necessidades físicas, Senhor. Providencie alimento, abrigo e força para este dia. Posso não ver o plano completo, mas confio no planejador. Tu és quem provê o pão nosso de cada dia, não a preocupação semanal. Tu és quem renova minhas energias e sustenta minha saúde. Cada batida do meu coração, cada inspiração, cada nascer do sol
É prova de que tu continuas a prover. Que meu corpo seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Fortalece minhas mãos para a obra para a qual me chamaste. Abençoa o trabalho das minhas mãos, amplia minha capacidade e multiplica os frutos do meu trabalho. Concede-me a graça divina aonde quer que eu vá hoje, em minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças e nos meus relacionamentos. Não peço riquezas, mas sabedoria para administrar o que me dás, porque a sabedoria é uma riqueza que jamais se desvanece. As riquezas podem ser perdidas, mas a revelação continua a se multiplicar. Ensina-me a ser mordomo, não apenas a ter sucesso. Ensina-me a ter contentamento, não complacência. Ensina-me a ser diligente, não desesperado. Que meu crescimento traga glória, não orgulho. Que minha abundância seja um canal, não uma prisão. Ajude-me a lembrar que eu não sou o dono. Eu sou o administrador dos seus milagres. Declaro que a escassez não terá lugar em minha vida. A falta de paz, a falta de amor, a falta de fé, a falta de recursos financeiros, tudo isso deve se curvar ao seu nome. Porque onde seu espírito habita, a escassez não pode sobreviver. Rejeito toda mentira de insuficiência, todo sussurro de medo que diz que não há o suficiente. Vivo sob as janelas abertas do céu, não sob o teto da limitação. Eu pronuncio vida em cada conta bancária vazia, cada porta fechada, cada estação silenciosa. A falta está indo embora e a provisão está chegando. Toda porta fechada, que antes era uma porta de provisão, se abre por sua ordem. Tu és o Deus que abre o que Então, ninguém pode abre fechar. as portas Da oportunidade, da parceria, da criatividade, da superação. Abre as portas que levam ao propósito divino. Abre as portas que me conectam com as pessoas que carregam a próxima peça do meu destino. Abra as portas para as promessas que já fez sobre a minha vida. Confio que nenhuma rejeição foi aleatória e nenhum atraso foi uma negação. Cada não que recebo dos homens me prepara para um sim, ainda maior vindo do céu. Recebo ideias e oportunidades divinas do céu. Deixe a inspiração fluir através de mim como água viva. Dê-me visão que resolva problemas, criatividade que sirva aos outros e estratégias que reflitam a sua glória. Que eu veja possibilidades onde outros veem problemas. Que eu ouça as soluções sussurradas pelo Espírito que outros ignoram. Dê-me a coragem para agir quando o Senhor revelar. Para seguir em frente com fé, não com medo. Faça de mim um instrumento de inovação e impacto, um portador da estratégia divina em um mundo de confusão. Envie hoje mesmo aqueles que me ajudarão a trilhar o caminho. Que as pessoas certas me encontrem no momento certo. Alinha-me com aqueles que inspiram fé em minha vida, que aprimoram meu propósito, que transmitem encorajamento. E, Senhor, se houver pessoas que drenam minha paz ou distraem meu foco, afasta-as gentilmente do meu caminho. Cerque-me com aqueles que me aproximam de Ti e não me afastam. Que os relacionamentos divinos acelerem as missões divinas. Que cada conexão seja predestinada, cada conversa guiada, cada passo ordenado pelo seu Espírito. Que toda a área de escassez se transforme em abundância, não apenas o suficiente para sobreviver, mas mais do que o suficiente para abençoar os outros. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de força, abundância de generosidade. Que meu cálice transborde, não para me vangloriar, mas para abençoar. Que eu viva como um rio vivo, não como um lago estagnado, recebendo e liberando, cheio e fluindo. Transforme minha espera em testemunho, minha fraqueza em prova, minha preocupação em adoração. Tu, Senhor, és a minha porção e o meu provedor. Mesmo quando eu não conseguir reconhecer a tua mão, confiarei no teu coração. Mesmo quando não consigo ver como, ainda assim, acreditarei que o Senhor conseguirá. Mesmo quando a tempestade me cercar, permanecerei firme e declararei: o Senhor é suficiente.
O Senhor sempre foi suficiente. O Senhor sempre será suficiente. Substitua minha preocupação pela adoração, Senhor. Substitua meu pânico pela paz. Que todo pensamento ansioso se curve diante do seu trono de graça. Quando o medo tentar ditar o meu dia, lembre-me de que a adoração é a minha arma, não a preocupação. Quando a pressão vier, deixe que o louvor se torne a minha linguagem. Recuso-me a deixar que o medo seja a voz mais alta na sala. Recuso-me a deixar que a incerteza roube a minha alegria. Recuso-me a deixar que as circunstâncias controlem a minha confissão. Eu te louvarei não porque tudo é perfeito, mas porque tu és perfeito em tudo. Quando levanto minhas mãos em rendição, não estou desistindo. Estou entregando tudo, porque sei que o que coloco em tuas mãos se multiplica, fortalece e transforma. Substitui meu pânico pela paz, Senhor. Convido o teu Espírito para acalmar as tempestades dentro de mim. Não nego os ventos, mas convido aquele que caminha sobre as águas. Ensina-me a respirar na tua presença e a exalar toda a preocupação que me acompanhou durante a noite. Que a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, inunde cada canto da minha mente. Silencia o ruído que exige respostas e preenche-o com a certeza de que já estás a agir em meu favor. Que a minha mente se torne um lugar de repouso para as tuas promessas e não um campo de batalha dos meus medos. Que meu coração seja firme, ancorado não nos resultados, mas na tua fidelidade imutável. Quando eu sentir vontade de correr, ensina-me a descansar. Quando eu sentir vontade de me precipitar, lembra-me que a quietude é sagrada. O teu tempo é santo, e eu escolho confiar nele. Escolho confiar no teu tempo e não me precipitar. Perdoa-me pelos momentos em que tentei fazer milagres acontecerem com as minhas próprias mãos. Perdoe-me por tentar forçar o que você estava se preparando para me dar livremente. Hoje entrego minha necessidade de controle. Abandono os prazos que estabeleci para você e os sonhos que tentei manipular para que se tornassem realidade. Não agirei antes que você fale. Não tomarei nenhuma atitude antes que você me lidere. Não me colocarei à frente do pastor que vai adiante de mim, porque o seu plano é melhor do que a minha pressão. O Senhor está preparando coisas nos bastidores que a minha impaciência poderia arruinar se eu me precipitasse. Então, esperarei não com preocupação, mas com adoração. Esperarei não com frustração, mas com fé. Esperarei não contando os minutos, mas confiando no processo. Cada atraso é proteção. Cada desvio é direção. Cada ainda não é um convite para aprofundar a dependência. Minhas mãos são abençoadas. Tudo o que eu tocar prosperará. Declaro isso não por arrogância, mas por alinhamento. Porque minhas mãos são suas, minha mente é sua, meu coração é seu. Tu disseste em Deuteronômio 28:12 que abençoarias o trabalho de nossas mãos. Portanto, creio que até mesmo tarefas comuns, quando realizadas sob a tua unção, têm um impacto extraordinário. Abençoa meu trabalho hoje, Senhor, seja construindo, servindo, criando, liderando ou descansando. Que tudo o que eu faça reflita excelência, integridade e propósito. Que a produtividade jamais substitua a presença. Que a diligência jamais substitua a devoção. Que meu trabalho se torne minha adoração e minha agenda, meu santuário. Unge minha mente com clareza e criatividade. Que ideias fluam do céu para o meu coração. Que minhas conversas sejam repletas de bondade. Que minhas decisões sejam pautadas pelo discernimento. E que meus resultados levem a tua assinatura. Senhor, faze-me um vaso, não apenas um receptor, mas um doador. Não quero ser um reservatório que armazena bênçãos, mas um rio que as libera. Enche-me até que transbordar se torne meu estado natural. Que a generosidade flua naturalmente da minha gratidão. Não quero reter o que devo oferecer. Não quero me apegar ao que me destinaste a contribuir. Usa-me, Senhor.
Usa meus recursos, minha influência, minhas palavras, minha compaixão. Ajuda-me a enxergar as necessidades antes mesmo que sejam expressas. Que minha vida traga calor onde outros sentem frio, esperança onde outros se sentem esquecidos e luz onde outros permanecem nas sombras. Torna-me sensível aos encontros divinos de hoje. As pessoas que o Senhor enviará ao meu caminho e que precisam de oração, encorajamento ou simplesmente bondade, que eu represente bem o teu coração. Senhor, quando eu dou, lembra-me que nunca estou perdendo. Estou semeando. Cada ato de bondade é uma semente. Cada oferta de fé é um depósito na eternidade. Cada palavra de encorajamento semeia a alegria em uma alma cansada. Torna-me ousado em generosidade. Ajuda-me a dar sem medo da escassez, pois sei que não podes derramar em punhos cerrados. Por isso, abro minhas mãos hoje, pronto para dar e pronto para receber. Que minha generosidade se torne uma adoração que te agrade. Que a minha vida seja a prova de que aqueles que confiam em ti jamais passarão necessidade. Agradeço-te porque tu és suficiente, sempre suficiente. Quando os recursos se esgotam, tu permaneces. Quando as forças se esvaem, tu renovas. Quando portas se fecham, tu abres outras. Tu és suficiente quando tenho em abundância e suficiente quando não tenho nada. Tu és suficiente na calmaria e suficiente na tempestade. Tu és o mesmo Deus que sustentou Elias com corvos, alimentou Israel com maná e encheu a rede de Pedro depois de uma noite vazia. Tu és o mesmo Deus que transforma a escassez em abundância. E tu és o mesmo hoje, constante, consistente, compassivo. Portanto, não buscarei mais quando já tenho aquele que é tudo. Não temerei o amanhã, pois tu não duvidarei da minha provisão, pois o meu provedor é imutável. Tu bastas para a minha família, bastas para os meus sonhos, bastas para a minha cura, bastas para o meu propósito. Só o teu nome basta. A tua palavra é a minha riqueza. O teu espírito é a minha fonte. Senhor, mesmo quando não consigo reconhecer a tua mão, ainda assim confiarei no teu coração. Mesmo quando minha oração parece não ser atendida, lembrarei que o silêncio não é ausência, mas sim estratégia. Tu estás alinhando detalhes que não consigo ver. Tu estás agindo através de um tempo que não consigo compreender. Tu estás transformando até mesmo meus desvios em destino. E porque tu és suficiente, posso descansar. Posso adorar em vez de me preocupar. Posso louvar em vez de entrar em pânico. Posso esperar sem medo, porque tu nunca falhas. Pai, que esta verdade arda em minha alma hoje. Eu não fui esquecido. Eu não fui abandonado. Eu não estou lutando sozinho. Tu estás presente em cada momento, guiando, provendo, sustentando e fortalecendo. Tua bondade me persegue. Tua misericórdia me cobre e tua graça me cerca. Estou entrando em bênçãos preparadas muito antes do meu nascimento. Estou entrando em alinhamento divino porque o Senhor já disse sim e amém sobre a minha vida. E assim, Senhor, ao iniciar este dia, faço-o com gratidão. Faço-o com confiança. Faço-o com fé. Porque o Senhor Jeová Jire é mais do que um provedor. O Senhor é a própria provisão. Tu és o milagre por trás de todo milagre. Tu és a fonte por trás de toda correnteza. E aqui estou, em reverência, sabendo que nada me falta, porque tenho a ti. Por isso, elevo esta oração não com medo, mas com fé. Não com hesitação, mas com santa expectativa. Declaro sobre a minha vida, a carência se dissipa, a paz se instala, o favor flui, a provisão é liberada. Minha mente está em paz, meu espírito está firme, meus passos são ordenados e meu coração está pleno. Os céus estão abertos, as bênçãos estão se derramando e a graça transborda. Estou protegido, sou escolhido e estou completo em Cristo. Senhor,
Eu te agradeço por quem tu és, meu pastor, meu sustentador, minha fonte, minha canção, e oro não apenas por mim, mas por todos que estão ouvindo, lendo e orando comigo neste momento. Para cada alma cansada que se pergunta se você ainda a vê, lembre-a de que sim. Para cada coração que se sente esquecido, sussurre que você o conhece. Para cada família que luta para sobreviver, envie ajuda. Providencie provisão e restaure a paz. Que a transformação inunde lares, negócios e mentes hoje. Que os milagres se multipliquem na vida daqueles que confiam em você. E agora, com tudo o que há em mim, digo isso com convicção, com coragem, com total entrega. Tu és suficiente. Tu sempre foste suficiente e sempre serás suficiente. Dou-te todo o louvor, toda a glória e toda a honra, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo, o poderoso, incomparável e milagroso. Amém e amém. Antes de prosseguir com esta oração, faça uma pausa. Sente-se em silêncio e ouça. Porque às vezes a resposta de Deus não vem através do ruído, mas através da paz. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me ensinando a confiar a Ele hoje? Há alguma necessidade que tenho tentado suprir sozinho, em vez de colocá-la em suas mãos? Dedique 5 minutos de silêncio e deixe sua voz se elevar acima dos seus pensamentos. Deixe a paz substituir o pânico, que a gratidão substitua o apego, que a fé substitua o medo. A provisão de Deus já está em ação, mesmo que você ainda não a veja. A oração da graça te abençoa nesta manhã. Que seu coração descanse na certeza de que Jeová Jer sabe, vê e provê. Que seus passos sejam firmes, seus pensamentos tranquilos e seu espírito cheio de confiança. E ao iniciar seu dia, leve consigo esta reflexão: estou vivendo como alguém que realmente acredita que Deus é suficiente. Obrigado por orar conosco e por fazer parte da família de oração da graça. Você não está sozinho. Sua fé é vista. Suas orações são ouvidas e sua provisão já está a caminho. Música.